Para o filósofo Nietzsche, existe algo chamado vontade de potência. De acordo com esse pensador, talvez rejeitar a moral tradicional e ver o desejo como uma força vital seja algo que transcende a nossa mera biologia. Mas afinal, até que ponto existe a traição pela biologia ou por uma questão muito mais social? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. Eu sou o Leandro. Tá Achei que você ia até falar, rimando. Ivo, só Tá, alguma coisa. você Tu tá até quebrou o rimando negócio. agora, hein? Que Caramba, nada, quebrou. ficou É incrível como excelente. você A sua, quebra o sua roteiro do negócio. abertura. Tava lindo, não tava, Diogo? Tava Não, fantástico, quebrou o roteiro do não, Leandro se ali. vocês têm um roteiro, você manda pra mim então, porque só eu tô de fora. Eu acho que o Ivo tem uma inveja branca. Inveja branca é boa. Mas é por causa do subconsciente que fica captando essas informações aí. Exatamente. Principalmente pessoas com princípio de infarto. Boa. Exatamente. Pessoal que E não aí, tá acompanhando o gente? podcast não vai entender isso. Volta lá para os primeiros episódios para vocês entenderem. Só tem 4 temporadas pra trás aí pra voltar. Tudo bem que as 3 primeiras tinham 8 episódios cada uma, né? Era uma temporada, mas tá valendo. E aí, gente, bem-vindos ao nosso podcast Cerebrando, temporada 4. E bem direto ao ponto aqui, dessa vez com o Dr. Leandro, Dr. Diogo. Bora falar sobre um tema que tem sido recorrente nos pedidos de vocês e que, sem dúvida alguma, vai ser super interessante. Falemos sobre traição. Aliás, e aí, Diogo? Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito bem-vindos ao podcast Cerebrando. E vamos lá, que tem muita coisa interessante para falar de traição e cérebro. Bora lá! Bora lá. Vamos começar bem direto ao ponto dessa vez, aproveitando a agenda do Leandro. Leandro, por que as pessoas traem, sejam princípios, sejam relacionamentos, e é possível um cérebro ficar viciado em trair? Vamos começar esquentando já por aqui. Cara, por que as pessoas traem, né? Eu vou tentar o máximo nessa nossa conversa de hoje a gente não trazer um discurso moralista, porque para isso basta a gente colocar em qualquer local e a gente vai ver, né? Então eu estou longe, inclusive, de falar pelo caráter da moralidade, né? Então o meu objetivo maior aqui é trazer algo que tem algumas explicações biológicas e também explicar por reflexões da própria filosofia, que ela contribui bastante para isso. As pessoas traem porque, do ponto de vista cerebral, você antes reducionista, a gente tem áreas ali precisando de recompensa. Traição tem recompensa, né? Pensando na traição, traição no geral, eu ia falar na traição na questão conjugal e tudo, mas a traição como um todo, existe alguma recompensa por trás. E o cérebro, entre recompensa e julgar moralidade, julgar certo e errado, ele sempre vai ponderar, se eu tiver um cérebro pouco estimulado, ele sempre vai ponderar a recompensa imediata. Recompensa imediata é dopamina. Por que as pessoas traem? Porque esse cérebro quer dopamina. Posso não trair? Claro que pode. A gente vai discutir isso em outros contextos. Tá? Mas de forma muito simplória, inicialmente, eu creio que seja isso, Ivo. E aí, Diogo, vou jogar para você a próxima agora. E dá para o cérebro ficar viciado em trair, já que a gente está falando aí de dopamina e dando aquela cutucada para você que não nos ouviu ainda, a gente não está falando só de dopamina, igual muita gente fala por aí. A gente está falando por aqui também de área tegmental ventral, estamos falando de núcleo accumbens, e o Leandro vai falar mais um monte de nome feio para vocês aí entenderem que a gente vai a fundo aqui. E aqui é neurociência sem groselha. Então, Sem nada de voltando, groselha. Diogo, sem nada. E aí, groselha é sem marca ainda, né? Porque eu nunca vi esse patrocínio da groselha, então. Mas... Dá para se viciar, cara, dizer que o cérebro vicia em traição? Dá sim. Por quê? O que acontece, Ivo, é que, como o Leandro coloca muito bem, existe uma dopamina envolvida, e tudo que envolve novidade, e a traição ela se torna uma novidade rápida, uma dopamina rápida, acaba gerando para aquela pessoa um prazer enorme, um prazer sensacional para o cérebro, que é de novos relacionamentos, novas relações sexuais, novas relações até de conversa, diferentes adrenalinas até que a pessoa tem de medos e coisas assim. Então, sem dúvida alguma, essa pessoa cria um padrão cerebral de que isso é correto, isso é bom para ela e ponto final. E aí ela começa a atrair uma vez, duas, três, quatro, cinco, e ela acaba gerando todo esse contexto. Ela procura esse contexto no dia dela porque o cérebro aprendeu que isso é muito bom. A pessoa é só traição conjugal? Não. É uma traição também nos negócios,
é uma pessoa que ela tem prazer em fazer virar um estelionatário, uma estelionatária, que é uma forma de traição também. Eu conquisto tua confiança e eu te traio nessa confiança. Tudo isso gera dopamina para a pessoa e ela com certeza se vicia aí. Mas a gente está E os jogando a trabalhos culpa agora mostram na isso, química, né? ô Leandro? Não, a gente jamais deve jogar. Eu sempre digo que a química ela não determina, mas ela influencia, Influencia, né? sim, Eu sim. posso simplesmente, é o que a gente já comentou, o álcool, bebida alcoólica muda a química. Bebida alcoólica é mudança química no cérebro, aumento de dopamina, um monte de outras questões. E eu posso dizer que sim, pessoas que fazem uso de bebida alcoólica tomam decisões e fariam coisas que talvez sem a bebida não fariam, né? E é Com toda mudança certeza. química. A química determina nunca, mas ela pode ser um fator que influencia bastante também. E isso vai pelo o lado, o outro lado, né? O social ele determina nunca. Mas é um fator que influencia? Sem dúvida. A cultura determina? Não, mas é um fator que influencia? Sem dúvida. Então, se a gente negar a química, a gente fica também com um certo viés aí, né? A gente entra só no nosso viés de confirmação. Então, a química é um fator seríssimo. Por isso que os trabalhos mostram pra gente, isso é científico também, Ivo, que pessoa que trai uma relação, a chance dela trair numa próxima relação, isso aumenta mais de 300%. Né? 300. E se isso for seguindo e seguindo e seguindo, a gente vai ter posteriormente uma dessensibilização. Porque se a gente vai para o caráter biológico grosseiro muito rápido, quando você trai a primeira vez, você ainda tem um cérebro que te questiona, desde que você tenha um contrato social para isso. Porque, claro, gente, existem modelos de relação. Existem pessoas que optam por ter relacionamento aberto e vida que segue, vão ser felizes dessa forma, né? Segue a vida e vai ser feliz. Existem pessoas que optam em ter relacionamento fechado, vai ser feliz dessa forma. Quando existe a quebra de contato entre os parceiros, e isso aí sim o teu cérebro ele vai te fazer uma cobrança. E aí entra a regiãozinha pré-frontal e ela vai te falar, olha, você fez tal coisa, isso não é certo, isso talvez dentro da tua relação, dentro do teu contrato com o teu parceiro, com a tua parceira, não é correto. Só que se você faz outra vez, ele até te cobra, e outra vez ele vai te cobrando mais ou menos, só que chega um momento que a tua célula também não é boba. A tua célula vai entender e vai falar, tudo bem. Então, se toda hora eu estou te avisando que isso não é correto dentro do teu contrato de relacionamento, não tem por que eu ficar aqui gastando oxigênio, glicose, quebrando ATP o tempo inteiro para te falar que é errado. Então, a partir de Dessensibilização. agora, eu não vou mais intervir em nada. Isso Né? aí. E aí, o que acontece com o pré-frontal? Ele silencia sobre a traição. E sem contar que sempre vai existir uma ponderação ali do ponto de vista neurológico. O que vai ser ponderado? Dopamina foi suficiente, foi melhor do que a cobrança moral, do que a cobrança do certo e errado? Se foi, possivelmente teu cérebro vai querer ir atrás disso novamente. Assim como a dopamina, né, Leandro, ela vai bloquear também o pré-frontal. Então, a pessoa que vive à base de Exato. pequenos prazeres, ela está inibindo o pré-frontal e que ela não. Se você olha para um perfil de pessoas normais, mas que acabam cometendo certas coisas não tão éticas no seu dia a dia, com o parceiro, com a parceira, sempre vem aquele arrependimento, pedido de desculpa, coisas assim, por quê? Porque ela se viciou, talvez, nesse contexto todo, e depois bloqueou ali o pré-frontal, na hora não teve aquele juízo de valor, e depois veio talvez um remorso, veio uma cobrança, igual o Leandro fala. Só que com o passar do tempo, meus amigos, você está dessensibilizado, dessensibilizada e não vai mais ficar se cobrando tanto, porque a dopamina ela se sobressai a qualquer cobrança que você tenha feito via pré-frontal. Mas e a culpa nesse processo? Porque se a gente fala de dessensibilização e o seu frontal ele vai parar de ficar te cobrando com relação a isso, a área da culpa teoricamente dessensibiliza também? Ou seja, não existe mais aquela culpa no dia a dia, ele consegue fazer isso e vida que segue e vambora? A gente se adapta até com a culpa, né? A culpa deixa de ser É, culpada. É simples, a culpa ela deixa. E aqui, independente, a gente está falando de relacionamento no sentido de casal e algo do tipo, mas isso em amizade, isso em trabalho, isso em outros contextos. A traição indifere Aham. para o cérebro. Né? E se a gente trouxer para uma biologia bem ortodoxa, o que o professor Diogo comenta com a gente, eu estou achando que eu estou em aula, professor Diogo não, Diogo, tá? A forma, eu estou muito formal hoje, deixa eu muito mudar. Boa. formal. E o que ele comenta, e tem uma explicação, porque assim, para quem nos acompanha, a gente já teve conversas aqui sobre neurotransmissores, a gente sabe que a gente fala, tem o GABA que inibe, tem o glutamato que excita, isso é a coisa mais simplória e reducionista da biologia e da neurofisiologia, né? Porque basicamente todo neurotransmissor
né? Quando ele se liga a um receptor, e aí eu estou falando de duas células, tá, gente? Tem um neurônio A que conversa com o B, mandando informaçãozinha lá, um agente químico, liberando um troço lá. Quando o neurotransmissor se liga ao seu receptor, a depender do tipo de canal que ele se liga, ele vai inibir independente de ser GABA. Tá? Isso tem que estar claro. Então, região pré-frontal, por exemplo, e várias outras áreas do cérebro, é rica em um receptor de dopamina chamado D2. Esse receptor, quando tem neurotransmissor se ligando a ele, D2 hiperpolariza a célula. Que diacho é isso, Leandro, que você está falando? Deixa a célula quietinha, a célula vai ficar inibida, a célula não dispara. E se tudo que nós fazemos é produção celular, né, trazendo para um contexto biológico, se a gente escuta, se a gente fala, se a gente pondera, se a gente pensa, se a gente racionaliza, tudo é produção de célula, automaticamente inibir célula faz com que a gente não tenha essa representação do que é culpa e tampouco do que é moralidade, né? Então, esse é o problema de dopamina demais, né? Quando temos dopamina demais, temos reflexões de menos, temos razões de menos, temos... eu creio que seja mais ou menos nesse sentido, né? Então é mais nesse aspecto que eu creio que fisiologicamente a gente possa entender. E aí, Ivo, o que o Leandro fala, resumidamente, é que nós bloqueamos o que a gente chama de função executiva, basicamente. Porque o que faz o ser humano ser o ser humano é... O teu cachorro, ele come a hora que ele quiser. Ele não fica postergando a alimentação dele, ele não fica postergando, por exemplo, uma cadelinha que está no cio, ele não posterga isso, ele não faz uma análise disso. Por quê? Porque ele não tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido. Agora, o ser humano não. O ser humano que está saudável, que não tem uma desfrontalização, por exemplo, ele vai pensar, será que é o momento? Será que não é o momento? Será que eu ganho? Será que eu perco? O que está acontecendo ali? Tanto que no TDAH, por exemplo, se sabe que tem uma disfunção de córtex pré-frontal. Então, nós temos uma dificuldade de decisões, uma dificuldade de tomada de decisões, uma dificuldade de flexibilidade cognitiva, que é uma mudança nessa parte da cognição. Cognição é tudo que nós fazemos. E, portanto, essa pessoa vai ter grandes problemas de tomar uma decisão correta e de fazer uma análise daquelas situações em que ela passa. E aí não tem culpa, como o Leandro fala. E outra coisa, a culpa pode vir até ganho secundário. Como esse ganho secundário? A pessoa sabe que utilizando a culpa depois da traição, ela reconquista aquele parceiro, aquela parceira, Exato. e aí fica ali naquele lero-lero que todo mundo já sabe que é típico do pessoal que trai 30, 40 vezes. Ó, desculpa, eu te amo e não sei o quê. Tô me sentindo extremamente culpado, pode até se sentir, só que repete. Claro que vai repetir porque a dopamina vem de volta. Mas deixa eu tentar voltar um passo aqui, cara. A gente falou muito da questão dessa briga do cérebro aí, né? Quase que o sistema límbico versus o frontal. Se o límbico for mais forte, cara, ele vai ganhar e o cara vai trair de novo, a mulher vai trair, enfim, anyway. Agora, a traição também, se eu colocar um pouco de lado a questão do sistema límbico aqui, sistema dopaminérgico, ela não pode estar ocorrendo por uma carência que essa pessoa tenha, por algo que ela não teve, por exemplo, na infância, e que faça ela sair buscando os relacionamentos para suprimir isso. Eu sei que vai existir a dopamina, claro, do mesmo jeito, mas não seria uma hipótese também, ou seja, ela não trai exclusivamente para que ela consiga ter mais prazer, por exemplo, mas em busca de algo que ela não tenha encontrado ou não tenha recebido? Pode Dá para falar que... acontecer, claro que isso não justifica, a traição não se Aham. justifica nesse aspecto, né? Mas pode acontecer, às vezes a gente tem ausência de algumas coisas e a gente vai atrás de outro local em busca de tentar sanar, né? Isso acontece e a gente sabe disso, isso acontece nas relações, muitas vezes, claro que algumas vezes você utilizou a palavra correta e a gente quer justificar, né? Porque justificando a gente diminui a pressão como a psicanálise diz, do aparelho psíquico, né? A gente quer justificar, isso é fato. Mas isso pode. A pergunta que a gente sempre tenta carregar hoje pelas biologias é quanto do nosso instinto biológico, eu sei que algumas pessoas podem até me interpretar mal, mas tudo bem, né? Estamos aqui, a gente corre riscos, isso é fato. Quanto do nosso instinto biológico ele é monogâmico ou não? Se a gente pensa nessa característica, primeiramente, da questão da traição, né? Quanto que a gente tem biologicamente essas características, porque se a gente olha nas espécies animais, são poucas espécies que têm essa questão da monogamia, né? Não quer dizer que não exista nenhuma, como algumas pessoas colocam aí para justificar, inclusive, o erro. Não, tem espécies que até tem, mas são poucas. E aí, essa questão ela vai levar a outros aspectos, né? A outra direção também. Então, sim, a gente acaba indo atrás, muitas vezes, para sanar aquilo que nos falta.
para tentar buscar, ou para tentar mudar o repertório. Eu conversei aqui outra vez num outro podcast nosso, que muitas vezes a intimidade demais, quando a gente está próximo demais do outro, a gente acaba não suportando, mas não é suportando o outro, é não se suportando. Porque o excesso de intimidade, ele realmente lança uma luz gigantesca sobre as nossas fragilidades, sobre a nossa futilidade, sobre as nossas fraquezas. Isso é fato. Não tem nada que mais te jogue luz às tuas questões, às tuas inutilidades, do que a intimidade com o outro, porque o outro te conhece para além dos palcos. O outro te conhece para além do teu repertório, o outro te conhece para além do podcast. Né? Então, e aí o que você faz? Você tenta trocar um pouco esse modelo para você ver se essa outra pessoa pode conhecer somente aquilo que brilha em você, não aquilo que você acha que te ofusca ou aquilo que te envergonha. Então, às vezes, o motivo das pessoas passarem para uma outra relação e pensar em relação a isso é também uma dificuldade gigantesca de se suportar. Não é sobre suportar o outro, é sobre se suportar. Porque, mais uma vez, o outro ele acaba revelando em você coisas que você se envergonha. Então, tem essa questão também. E aí, Ivo, tem outro ponto, só para completar. Nós sabemos que todo excesso revela uma falta. A gente sabe disso. E isso não é nem um misticismo, é algo até neurocientífico, né? É uma coisa que você pega, por exemplo, uma pessoa que talvez teve modelos de relacionamento muito ruins na infância, o cérebro dela é isso que ela aprendeu. É esse o modelo cerebral que ela aprendeu. Então, vamos supor que viu um pai que traía demais, viu uma mãe que traía demais, acabou sendo uma pessoa que também quer se vingar de uma figura masculina, de uma figura feminina de forma inconsciente. Essa vingança está no inconsciente da pessoa por N razões. Até pessoas que sofrem abusos, às vezes pessoas que passam por outros poréns que tem até uma certa justificativa, mas claro que não para a vida dela em todos os contextos. Ela vai acabar utilizando esse subterfúgio como um meio inconsciente de procurar aquela falta, como o Leandro falou muito bem, de procurar aquela vingança, porque esse é o modelo cerebral que a pessoa recebeu. Ela vai procurar tudo aquilo, que quem passa por um problema talvez vire o problema no futuro, nesse mesmo contexto. E aí que é a nossa grande interrogação, igual o Leandro fala, o quanto nossa biologia influencia no nosso dia a dia e o quanto nós temos esse poder de livre-arbítrio para decidir em cima de tudo aquilo. Fica a questão. Tá, deixa eu trazer uma outra curiosidade, estava pensando aqui agora enquanto vocês falavam, cara. Puxar para cá um pouco de sistema nervoso simpático aí, de glândulas adrenais. Quando a gente fala da questão de adrenalina, que também torna-se um vício, né? Eu, muitos anos atrás, por exemplo, acabei viciando em esportes radicais e foi, assim, bem difícil de conseguir sair por vários motivos. E às vezes, cara, você sabe que é uma situação de risco, mas você faz, porque você quer aquela dose de adrenalina, aquilo te move de uma certa forma. E a gente tem alguns relacionamentos, como por exemplo aquele cara que estava no show do Coldplay, a gente até comentou, fez uma piada por cima disso, um episódio nosso aqui, mas que, pô, o cara era casado, super bem casado, tinha uma família teoricamente incrível, formada e etc. E o cara tá em um local público com alguém. Tudo bem que tem a questão do prazer, ser um dopaminérgico, sendo isso uma supressão de carência, sim ou não. Mas quando eu trago para esse contexto, esse elemento de epinefrina / adrenalina, ele entra nesse contexto também? Ou seja, a pessoa ela pode estar traindo porque ela está buscando essa dose de adrenalina, essa montanha-russa hormonal? Também pode ser considerado quando a gente fala de traição? Pode também, por isso que todos os fatores precisam ser avaliados, né? Pode ser a busca pela adrenalina, pode ser por uma dificuldade muito grande de se suportar, pode ser por uma dificuldade de lidar com o outro e suportar o outro também. É uma diferença, né? Relacionamento é você lidar com a diferença, entender que é outra pessoa, que não está relacionada, isso é fato, às tuas idealizações, porque idealização é sempre idealização. Idealização, para ser correspondida, é praticamente impossível. Que a idealização é fruto dos teus conectomas, é fruto dos teus neurônios, é fruto das tuas representações sinápticas, e isso vai variar. A idealização do que é uma relação perfeita para mim não é para você, Ivo, não é para o Diogo, e assim sucessivamente. Então, atravessam várias questões. Então, sim, o caráter biológico, o caráter hormonal, ele interfere muito. Muito, muito, muito. A questão de adrenalina, a questão de
até mesmo os hormônios envolvidos. A gente sabe que os hormônios, tanto a testosterona quanto o estrogênio, vai depender aí de como você lê, onde você esteja, é um hormônio que ele vai modular a característica sexual, né? E, inclusive, é um hormônio que ele vai também a depender do seu público em busca de parceiros alternativos. Lá vai eu ser julgado, né? Mas, mais uma vez, não somos só biologia, somos também. Né? Tem trabalhos que mostram, inclusive, que as mulheres têm mais interesse sexual por outros parceiros, né? Quando aumenta qual fase? A fase fértil do ciclo. Né? Então, tem algumas questões que têm que ser correlacionadas, porque a gente não pode negar, a gente vai correr disso muitas vezes, existem várias áreas que correm, mas, gente, a gente também é biológico. Não tem como ser diferente. A gente também é célula, a gente também é hormônio, a gente também é neurotransmissor, a gente também é um monte de outras coisas. Então, essa busca da adrenalina, ela vai sem dúvida, até porque você vicia, como você falou, você vicia. Tem pessoas que viciam em esportes radicais, tem pessoa que sobe em cima de um prédio de 20 andares e vai dar um mortal lá em cima, correndo o risco de cair e perder a vida. Sabe, se cair vai ser fatal. Mas a recompensa do momento entre dopamina, entre adrenalina, entre noradrenalina, traz significado para o ato. Por isso que a traição tem isso, o que traz significado para o ato. E dá para se dizer que o que segura é a regulação emocional também? Ou seja, se o cara tiver uma boa regulação emocional com relação ao freio do córtex dele e um caráter, digamos assim, na média... Ou uma regulação emocional ou um temor de ir para o inferno, tá? Isso também segura. Por isso que existiu né, um dispositivo de controle, né? Se a gente pegar a história da igreja, em vários momentos, qual que é o dispositivo de controle? É castrar a sexualidade, em vários contextos. Por quê? Porque se você joga isso no campo do pecado, que o relacionamento é para reprodução, que você tem que só pode fazer para procriar, ou que blá blá blá. Então existe um monte de coisa envolvida, meu amigo. Antes de você pensar, eu vou me sucumbir ao desejo da carne, eu vou passar o resto da vida no inferno sofrendo e sendo espetado, eu prefiro simplesmente tentar vencer esse desejo carnal. É que, na verdade, Ivo, nós temos uma fraqueza biológica, entre aspas, eu coloco fraqueza porque isso são imprints genéticos que nós carregamos por uma simples razão, perpetuação da espécie. Se você não entende que a perpetuação da espécie ela tem que existir, você não entendeu por que nós ainda estamos aqui, talvez. Porque tem que existir essa perpetuação da espécie, é natural. Hormonalmente, como o Leandro fala da procura do parceiro da parceira, da sensação do orgasmo via testosterona, por exemplo. Nós precisamos ter isso, porque você aumenta basicamente 100% do teu basal, a dopamina na relação sexual. Então você tem motivos para ter relação sexual, sim. Agora, o que faz? E isso você colocou muito bem. Primeiramente, eu posso jogar as minhas expectativas para outro campo da minha vida, porque eu dei um significado enorme para minha família. Eu amo minha esposa de fato, você ama teu esposo. Eu sei que se eu trair a minha esposa, eu corro risco de perder meu filho, de perder minha filha, de perder pessoas que naquele momento... moral, né? Uma quebra de contrato moral. Foram pessoas que no momento pior da minha vida me ajudaram, então eu não vou entregar isso por uma relação sexual ou por uma coisa banal. E eu coloco agora a minha expectativa, minha idealização, que todo mundo tem, não tem como fugir disso, em cima do meu profissional, da evolução no esporte. Eu encontro outras formas de prazer que não sejam esse prazer sexual. E isso talvez seja maturidade, como a gente chama de maturidade. Por ter um córtex pré-frontal, eu desloco o meu sistema, mas eu não ignoro ele. Porque nós precisamos da dopamina, nós precisamos desse prazer, não adianta. Se nós não tivermos um significado para estar aqui agora, essa hora, gravando esse podcast, não estaríamos. Exato. Estaríamos fazendo outra coisa. Só que a maturidade envolve isso, em entender que vai existir alguma recompensa em atuar daquela maneira. A dopamina vai jorrar de outra maneira que não seja traindo tua esposa, teu esposo, e por isso que você vive com um significado maior para as coisas do que talvez seja isso. Vocês me escutam aí? Tá. Sim, a conexão sua deu um pico aqui, mas voltou a gravar de novo. E o som agora tá saindo fora do fone. Tá saindo fora, mas vamos tocando enquanto se ajusta aí. E deixa eu trazer um outro conceito para cá, o Diogo. Vamos falar de dar uma esquentada nessa sala, de um dos piores tipos de pessoas, aí, meu ponto de vista, né? Julgue quem quiser, afinal de contas, a gente só julga aquilo que incomoda porque existe na gente. Mas
aquelas pessoas que saem buscando se relacionar só com pessoas que são casadas. Né? Esses dias eu ouvi na academia isso aí, aqueles bate-papo de canto de ouvido que está malhando, etc., e ver alguém falando. Cara, o que leva uma pessoa a buscar relacionamento com outras mulheres ou mulheres que buscam relacionamentos com outros homens, desde que eles sejam casados? Será que não tem, assim, o mínimo do consenso de que pode estar, cara, acabando com uma família e etc.? Que tipo de Ivo, pessoa a gente está falando com relação... Porque não é só a moral, né? Deve ter algum não. comportamento cerebral por aí. Nós tendemos a nos vingar e a destruir aquilo que nós desejamos. Então, quando a pessoa tem esse prazer, entre aspas, em sair com pessoas casadas, em tentar, entre aspas, destruir a família, é porque no fundo, essa pessoa desejaria ter um casamento bom. Ela desejaria ter uma família bem montada, bem estabelecida. Agora, eu não tenho, o que eu faço? Eu jogo fora a vida do outro, eu tento estragar a vida do outro. Então, eu ganho prazer em pegar as minhas representações, as minhas frustrações e colocá-la para o outro. Porque, veja, eu É, vi um conceito esses dias, Leandro, que foi bem interessante, que o nosso estado natural é nascermos sozinho, é nascermos pobres. sim. Então, a minha tendência é muito fácil eu pegar e viver solo, eu posso decidir isso. Agora, eu decidir que vou casar depende de outra pessoa, depende de um terceiro, Claro. tá? Pelo menos a nossa cultura, né? Pelo menos nossa. Exatamente, se eu não tô falando de coisas forçadas, né? Mas, mas a nossa grande questão é essa: é um prazer que a pessoa tem em levar a frustração dela para os outros, porque isso talvez Exato. gere uma dopamina para ela, gera um prazer para. Eu tô frustrado aqui, você vai também estará daqui a pouco. E tem a Independente do outra impacto que vai questão ser também, né, gerado. que a gente não pode negar nesse processo, que é, calma que eu tô só conectando, vai melhorar, gente, não me julgue, que é a questão das representações que a indústria pornográfica ela representa nesse processo, né? Porque o fetiche daquilo que é proibido, daquilo que é inatingível, daquilo que é inalcançável, isso acontece também. E a gente sabe que dentro de um contrato social, dentro de uma cultura monogâmica, quem já tem um relacionamento não pode ter relação extraconjugal ou algo do tipo. Então, mas aí quando você produz essas representações, porque nós somos também aquilo que nós consumimos, nós somos também os conteúdos que nós consumimos, isso tem que estar claro, já comentamos isso em outro momento, somos os conteúdos que nós consumimos e somos também uma porcentagem, se a gente fizer uma estatística, das pessoas às quais a gente se relaciona. Né? Então, existe todas essas construções. Depende do meio que eu estou, depende do conteúdo que eu estou consumindo, a gente começa a relativizar, a gente começa a desensibilizar, a gente começa a produzir desejo, né? Uma das funções do sistema, a gente já discutiu isso várias vezes, é também a produção do desejo. Mas, repito, a gente sabe que hoje somos mamíferos. Em relações de mamíferos, relação monogâmica entre mamíferos vai ser em torno de 3 a 5% das espécies. Tá? Só trazendo um caráter científico e estatístico. Mas, repito também, não somos somente fruto dos instintos carnais, não somos somente fruto dos instintos biológicos, neuroquímicos, por isso nós temos outras possibilidades, inclusive outras possibilidades de buscar prazer. Como o Diogo comentou, a gente pode buscar representações, coisas extremamente prazerosas, ou até, algumas vezes, algumas pessoas vão ter dificuldade de entender isso, se for muito novo ou muito nova, tá? Mas calma, isso é um processo mesmo. A gente vai entender que existem coisas que passam a ser mais orgásmicas em alguns contextos que o próprio ato sexual. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de boas conversas, de você sentar, abrir um bom vinho, com uma boa conversa, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa fantástica, inclusive a gente fala, cara, que coisa boa. Então, existem outras formas de sentir prazer. O problema é que a gente tem um modelo de sexualização, e a gente vê isso na nossa sociedade, liguem o rádio agora e vejam o que passa, né? Então, as músicas que atravessam a grande massa, a música que atravessa grande parte da população, ou ela se resume em quica, ou ela se resume em senta, ou ela se resume em traição, de pessoa que saiu, o outro se escondeu, o outro foi no banheiro, e lá no banheiro ficou com outra pessoa. Então, claro, não é pelo caráter biológico, não é pelo caráter moral que eu estou falando sobre isso, mas é pelo um caráter fenomenológico. A gente tem que entender como é que isso acontece e por que acontece. Né? E para a gente entender o fenômeno, a gente tem que se afastar.
né, se afastar e observar por um outro ângulo. Isso é um princípio, inclusive, da fenomenologia. Então, tem aí, nós sabemos que as músicas produzem isso, a gente sabe que a indústria produz isso, a gente sabe que os sites produzem esses modelos de desejo, de como desejar, e aí a gente traz aqui para que a gente possa discutir, né? Bora puxar um pouco agora sobre o que acontece com as pessoas que estão do outro lado, então, né, que são traídas. Já que a gente está falando de uma dor, teoricamente, as pessoas, aquela dor emocional, né, aquela dor do coração partido, mas a gente sabe que a dor emocional, o cérebro é igual à dor física, né, na prática, cara, é quase que um soco no estômago daquela pessoa quando ela descobre algo, ou quando ela se surpreende com a história de alguém próximo, por exemplo, que acabou fazendo isso daí. Dá para explicar um pouquinho, cara, de como a questão aí do cingulado anterior com a ínsula fazem o nosso cérebro processar toda essa dor, toda aquela emoção da traição, de forma que aquilo torna-se suportável, deixe de ser uma dor física, quase que física para aquela pessoa, por exemplo? Claro. São várias áreas, né? Traição é quebra de contrato. Quebra de contrato é rompimento de expectativa. Então, para além de áreas associadas à dor, como você falou, Ivo, ativação de córtex cingulado anterior, a gente tem outras áreas envolvidas, né? A própria uma área pouco falada, também já comentada aqui, é uma área que faz parte do diencéfalo, uma área que a gente chama de abênula, são núcleos abenulares. E a abênula manda projeções, e aí eu vou falar numa linguagem um pouco mais complexa e vou facilitar depois. Ela manda projeções para interneurônios que são inibitórios, são neurônios gabaérticos, e neurônios gabaérticos inibem circuito de recompensa, área tegmentar ventral. Ok, que diacho é isso que eu estou falando? Existe uma área lateral lá, chamada abênula lateral, que ela vai acionar uma galera ali, que essa galera vai silenciar a área que está liberando um mensageiro que te causa prazer. Por isso que esse centro é um centro da frustração. Então, quando existe quebra de contrato, existe frustração. E quando existe frustração, existe redução da ativação de dopamina. Quando existe redução da ativação de dopamina, existe aí vários transtornos de humor, o mais famoso deles, que a gente consegue ver se ficar o tempo todo reduzindo dopamina, embora a gente associe sempre a serotonina, a dopamina também vai fazer com que essa pessoa tenha depressão. Então, é área de dor, é área de frustração, é redução de prazer, então tem um monte de coisa envolvida. Por isso que é importante, inclusive, que nós possamos ser mais compassivos. E dentro da relação, a gente tem que ter o contrato, né? Qual que é o contrato? Se na tua relação a relação fechada, fique nela. Se você não dá conta, vá-se embora, né? Então, porque existe uma outra pessoa ali que está sendo, de certa forma, e agora eu estou falando pelo caráter ético, pelo caráter moral, existe uma pessoa que vai entrar num aspecto de sofrimento. Agora, se a tua relação é a relação que está tudo bem, foi acordada e cada um para o lado e vida que segue, vão-se embora e vão ser felizes assim também. Porque não existe modelo. Se a gente soubesse a receita de como ter um relacionamento perfeito, a gente passaria, mas não tem. E se... Fala, Diogo. Não, e aí eu colocaria outro problema associado a essa estrutura cerebral também, que às vezes a pessoa traída também, a traição vira um abuso psicológico para a pessoa, porque muito se pergunta, tá, essa pessoa viveu 30 anos traída pelo marido, por que ela não tomou nenhuma atitude? Porque ela começou, como o Leandro falou muito bem, a abênula inibindo esse circuito da dopamina, do prazer, o prazer não vai existir também para ela. E ela começa a se ver como alguém que merece, talvez, essa situação, como alguém que não merece outra situação além dessa. E esse abuso psicológico, esse amor próprio acaba. O pré-cúneus, que é outra região, se atrofia porque você não tem uma autorreferência boa. E você começa a achar justificativas. Ah, ele me traiu porque eu não fui uma boa mulher para ele, eu não fui um bom marido, eu não fui alguém que merecia um outro tratamento. E aí a pessoa acaba ficando nessa situação, não saindo nisso e aceitando, entre aspas, porque inconscientemente talvez não aceite, sofre as consequências disso, entre numa depressão, como o Leandro falou muito bem, a tudo que está ocorrendo numa traição contínua. E de novo, a gente está falando então de gasto energético, né? Ela não consegue sair disso por uma questão química, uma questão de gasto energético, que vai requerer muito mais energia dela para sair do que para ela continuar, e ela acaba aceitando a situação por isso. Boa. E se eu trago isso para um outro estado? A gente falou um pouco da dor, né? Depois que acontece isso daí, vamos pensar um pouco no pós. Começou a passar aquela dor, imagino que deve ser muito comum a questão da desconfiança também.
né? Vamos puxar um pouco aí agora de amígdala, de eixo HPA e etc. Como essa pessoa tende a lidar com situações como essa? No começo, acho que foi o Leandro que falou algo bem interessante, que é assim, a questão da traição, ela acontece e ela provoca prazer, seja dentro de um relacionamento, seja dentro da área profissional. Uhum. Né? Quando a gente olha dentro da área profissional, já vi coisas assim também surreais de, sei lá, grandes executivos aí que cometem uma fraude e você nunca espera, porque o cara tem um currículo invejável. Quando você olha a história dele, você quase que duvida de que aquilo aconteceu. E você percebe depois que o cara é manipulador, assim, realmente é algo muito cerebral, né? Quase que um perfil psicopata. Se a gente leva isso o perfil das pessoas normais que passaram por isso, como ela lida com essa situação? Porque a tendência é que ela passe a desconfiar de todo mundo. Ou seja, traiu, existe aquela referência muito forte no cérebro, e ela vai ter, inclusive, uma dificuldade muito grande de entrar e se manter em outros relacionamentos, imagino eu, porque a referência do cérebro é, bom, eu estava em algo que era muito bom, que me dava prazer, de repente tive uma dor muito forte, logo eu tenho uma liberação química de marcadores muito fortes também, que vão acabar tornando o meu inconsciente muito ligeiro com relação a isso. Entrei em outro relacionamento, o cérebro pode ficar martelando ali, né? Olha, fica esperto, vai acontecer de novo. O cara atrasou, será que era reunião? Enfim, o cérebro começa até E aquelas isso pode loucuras acontecer no dele próprio normais. relacionamento também, né? Após o Também. perdão, né? Ou pelo menos a Exato. fala do Isso, perdão, boa. né? Sim, sim. É E comum como lidar que... com isso? Porque imagino que Então, aí é algo super difícil, né, do ponto de eu vista. sempre digo que a gente precisa enxergar o amor como espaço de reciprocidade, né? Então é um projeto que você faz conjunto. O amor, ele é uma construção do sujeito A com o sujeito B dando origem ao C. É a primeira característica que nós temos. A traição, ela, sem dúvida, ela vai quebrar esse reconhecimento que é mútuo de liberdade, né? Liberdade em relação ao outro, e isso faz com que o teu cérebro ele sinalize, porque o que a biologia ela nos traz? A biologia ela só quer seguir a vida e deixar um gene aí e ir embora. Né? A característica da biologia é somente essa, é bem resumida, ela é bem na paz. A nossa biologia não queria podcast não, meu amigo. A nossa biologia não queria que tivessem inventado a luz de LED para vocês estarem assistindo a gente agora aqui. A nossa biologia só queria vai embora, galera, vamos embora. E que bom que existiam e existem pessoas que não se sentem confortáveis só com aquilo que nos veio biologicamente programado. Né? Porque se hoje a gente tem esse modelo de conversa, cada um em um estado e conversando, é porque alguma pessoa em algum momento se sentiu desconfortável. E em busca do desconforto, a gente conseguiu criar recursos para que a gente pudesse, inclusive, estar fazendo o que a gente está fazendo agora. Então, o cérebro ele vai buscar, ele entendeu que esse ambiente, ou que essa relação teve uma quebra de contrato, teve um desprazer por tudo que nós dizemos, por tudo que a gente conversou aqui sobre ativação de amígdala, córtex cingulado anterior, pré-cúneo, todas essas áreas sendo acionadas, o que vai acontecer é, agora a amígdala já entendeu o processo, que a amígdala é sinalização de memória química, né? Ela não é memória do evento, da imagem do evento. E se ela entendeu isso, ela vai guardar isso muito bem, porque ela não quer mais passar por isso. Freud fala de forma meio radical, mas ele fala que sem noção de trauma não há aprendizagem. Ele está falando que ó, a amígdala está aí, meu amigo, e depois que ela aciona, você vai recordar disso o tempo todo. E a gente acaba Exatamente esse meu ponto. literalmente, Ivo, colocando isso no outro depois, né? E a gente leva isso para outra relação, ou então para a própria, porque você já entendeu que isso foi desprazer, e a gente não quer sentir desprazer. Não me venha com essa história, professor, mas existe a pessoa masoquista. Aí a gente está entrando em uma outra questão que atravessa um transtorno e tem outros aspectos. Mas a nossa biologia, que não está dentro de alterações ou transtornos ou coisa do tipo, ela não quer sentir desprazer. Então vai se lembrar e você vai levar para outra relação e dar um trabalho gigantesco. Por quê? Porque é extremamente difícil reconhecer que o outro é outro. É difícil. E a gente projeta no outro, muitas vezes, aquilo que a gente carrega de outras relações. Né? Inclusive, é difícil admitir que o outro ele mudou, porque tem essa possibilidade também. Não estamos num determinismo biológico que quem trai vai trair a vida toda. Não é isso. Existe possibilidade, existe estatística que mostra isso. Mas a pessoa pode mudar. E existe o outro ser humano que trai e começa a achar que o outro trai também. Né? Mas aí eu acho que o Diogo pode comentar um pouquinho também, porque tem um universo de coisas. Não, tem muita coisa. E lembra que a gente comentou, Iva, tem outro podcast sobre a evitação emocional que a amígdala acaba trazendo. Uhum. E aí cai muito no que o Leandro diz, que você vai aprendendo, e aquela amígdala não corticaliza mais aquela situação. Não,
Veja, eu tô colocando coisa na minha cabeça, não tô vendo. Às vezes tá colocando ao mesmo, pé né? da letra, né? Ao pé da letra, né? Sacada rápida agora dessa frase, né? Aquela enroscada na porta, né? Que você vai entrar e falar, Não. tá, Tem que se que abaixar um rolou? pouquinho para passar, né? É, Uma coisa também assim. Mas a pessoa ela faz análises e ela começa a entender que a vida dela vira uma loucura se ela começar a desconfiar de tudo. Imagine agora uma pessoa hiper mega ciumenta que tem que ficar acompanhando o marido 24 horas, a esposa 24 horas, isso ali não existe. A pessoa que quer cometer algo errado dentro da relação, ela vai achar uma brecha para cometer, não vai ter o que fazer. Então, se você tem esse modelo, como a gente já disse, é uma amígdala que está disparando automaticamente, você não corticaliza mais aquilo e você automaticamente atua a gente tem um transtorno chamado borderline, que depois, uma hora a gente pode abordar melhor, que enquanto o psicopata é 100% razão, entre aspas, o borderline é 100% emoção, essas pessoas elas acabam atuando de forma agressiva, pensando em traição, complexo de abandono e coisas assim. Por quê? Porque tudo dispara sem ter um pré-frontal bom o suficiente para fazer uma análise. E no caso da traição, a pessoa aprendeu que esse é o modelo, é isso que vai acontecer com ela. Quando a pessoa vai em tal lugar, ela está fazendo uma coisa errada. No trabalho está traindo, no clube está traindo, onde está traindo. E acaba fazendo aqueles rompantes, aqueles escândalos sem pensar e É. depois pensa, né? Então, é E não difícil. adianta pensar que, então, sabendo disso, sabendo que o outro me trai, eu vou agora viver junto e colado e ligando e mandando mensagens 24 horas, porque isso é uma relação que vai ser direcionada ao fracasso, né? Por vários fatores. Primeiro, pela desconfiança, e segundo, por entender que ninguém dá conta de excesso de presença. Tá, gente? Eu sei que dói eu falar isso também, mas eu preciso dizer. Excesso de presença sufoca. Excesso de presença tira a possibilidade de idealização. Então, não é por presença demais que a gente resolve, né? É por estando numa relação, que essa relação seja clara, que tenha comunicação, que tenha linguagem. A gente está perdendo algo que difere a gente de outras espécies, que é o quê? Que é a possibilidade de se comunicar, de poder falar. A gente não fala nem com quem está dentro da nossa casa. São algumas coisas que estão acontecendo, a gente percebe, e eu comento isso, não pense, gente, quando eu falo que eu vivo num mundo que é 100% maravilhoso e de saúde mental. Não, eu me pego nessa situação também, porque eu sou extremamente humano. Eu me pego. Todos nós, Leandro, somos Agora, humanos. exato, agora a questão é, eu não posso viver despercebido. Como eu já comentei, o pior problema que nós temos é a distração. A distração te tira qualquer possibilidade de ponderar, de avaliar, de perceber. E aí a gente vai adoecendo quando pensar que não, o adoecimento já instaurou, a relação já entrou numa crise, a gente tem um monte de outras coisas envolvidas. Então traga a linguagem, que a linguagem ela vai ser necessária. Por isso que tem momentos em que sim, discutir a relação ela vai ser importante. Tem pessoas que não gostam, mas não é sobre gostar ou não gostar, é sobre ser necessário. A gente tem que fazer. super bem colocado. Deixa eu pegar um outro ponto aqui, já que a gente falou um pouco sobre questões de traição, questão da dor, do que isso causa na gente. Vamos pegar um pouco agora a questão de memória também. Você acabou de citar, quando a gente fala de uma resposta da amígdala, que tem aquela ativação super rápida do HPA, daquilo que vai acontecendo, aquilo acaba se tornando inconsciente, porque a gente está falando muito de um estímulo químico que foi muito forte, né? Ou seja, tem um pensamento associado a uma emoção e aquilo vai acabar gravando de uma forma muito forte. Isso pode fazer com que seja muito difícil de esquecer também uma traição, de esquecer o fato em si, porque imagino eu que da mesma forma Muito. que a amígdala vai ter uma resposta química muito forte, o hipocampo também, quando recebe, quando vê Claro. algo assim, cara, ele deve ter uma Sim. tonelada de conexões acontecendo e se fortalecendo ali. Né? A gente vai ter o mesmo conceito? É muito difícil e por isso que muitas vezes a gente não esquece, a gente aprende a lidar. É o que me preocupa, algumas pessoas prometendo esquecimento em sofrimento. Não, existem sofrimentos que a gente não esquece. A gente traz alguma representação, ou a gente aprende inclusive a conviver com ele, né? Então, não dá para a gente falar para pessoas que passam por um processo de luto, perdem pessoas amadas, pessoas próximas, falar, não, daqui a pouco você esquece. Isso é um canalha quem faz isso. O que eu posso falar, ó, a dor ela vai estar sempre presente e fica, mas você aprende a conviver com ela.
aprende a conviver, a trazer novas representações, a trazer novos significados para que essa dor não se torne um sofrimento e te paralise. Então, Exato. e infelizmente, a nossa biologia dá muito mais energia para o que é desprazeroso. Ela dá pouca energia para aquilo que causa prazer. As nossas memórias de prazer, elas se apagam muito fácil com as memórias de desprazer. Por isso que muitos relacionamentos, quando entram num processo de adoecimento, as pessoas começam a esquecer aquilo que foi bom, aquilo que foi prazeroso, aquilo que fez valer a pena. Por quê? Porque o desprazer ele ganha muito mais espaço, porque, mais uma vez, o desconforto é algo que a gente não quer passar. É algo que, do ponto de vista celular, a gente não veio preparado para tal. E por isso a gente tem todos esses processos biológicos mostrando um pouquinho do que realmente nós podemos ser. Até porque, Leandro, o negativo seria uma ameaça à espécie. Então você tem que lembrar do negativo para conseguir preservar a espécie. É uma coisa genética que a gente carrega há Exato. muito tempo já. E aí que vira a grande questão. Eu sempre faço uma analogia com as pessoas, as meninas principalmente, pensando da seguinte maneira, para entender como que as emoções fazem as memórias acontecerem. Se as meninas tiveram, claro, esse evento, mas é muito provável que a menina se lembre da festa de 15 anos dela, mas se você perguntar o que aconteceu no teu aniversário de 20 anos, não saiba nem que dia caiu da semana. Por quê? Porque houve muita emoção, um conteúdo emotivo em excesso naquela data em específica, pela representação social, pelas festas, o que quer que seja. Mas, a não ser que tenha acontecido algo muito expressivo para a pessoa em um certo aniversário, uma certa data, ela não vai lembrar o que ela fez naquele dia do aniversário de 23 anos. O Ivo não chegou nessa idade, claro, mas... Mas um dia eu vou poder responder sobre isso. Um dia vai poder Vou responder, chegar. né? Vai Pô, chegar claro. lá, vai chegar lá, né? Mas a mesma coisa ocorre para traumas, para sofrimento em excesso. Claro. Então agora imagine você falar, como o Leandro disse, para a pessoa que não vou nem repetir essa palavra, mas passou por uma coisa muito pesada na infância para ela esquecer. Olha, esquece isso, ó. Coloca uma pedra em cima de tudo isso. Não é nada assim. Não é nada assim. Então, Tem que haver uma ressignificação. Ponto final, mas não um esquecimento em si. O pessoal diz até que você me mandou para terapia, Diogo, e agora só tenho problema na minha vida. Não, você já tinha problema na tua vida. É que agora você está conscientizando. Exato. E é assim que você resolve, ponto final, porque você vai ressignificar. Exato. Acabou, cara. Sabe aquela frase, Leandro, quanto mais eu rezo, mais problema vem? Não, você está ressignificando, meu amigo. Exatamente. É mais ou menos nesse processo, exatamente. Sim. Mas a gente tem o placebo também aí, né? O cara enfia na cabeça quanto mais reza, mais problema vai acontecer. E quanto mais rezar, mais problema vai acontecer na vida do cara. Com certeza. Aí vira um padrão, né? Vira um padrão. Cara, eu tava pensando em algo quando você tava falando aí, Diogo. Quando a gente pensa na questão de TDAH, que é muito comum hoje, né? Se eu tô pensando em TDAH, eu tô pensando em uma menor atividade no córtex pré-frontal da pessoa que tem isso. E quando eu falo de traição, se eu estou falando de regulação emocional, de ter um frontal mais forte, meu sistema límbico... A resposta é sim. Sim. A resposta é sim. Você vai perguntar. Sim. Agora, eu também já sei. Cara, agora eu vou julgar meio mundo numa situação chata. Mas é melhor terminar o contexto. Agora, cara. É melhor terminar o contexto para quem está nos ouvindo entender do que se trata, tá, Diogo? Tá, então vocês se virem para explicar aí, mas então na prática quem tem TDAH vai trair mais vezes. Não quer dizer que então, não vamos por determinismo, não, pelo amor de Deus. Tá? Vamos... Tem mais chances. Tem mais chances, né? Assim como tem mais chance de vício. A gente sabe. Álcool, droga, sim, compras, tudo isso. Exatamente. Esse é um ponto importante, Ivo. Primeiramente, para as pessoas entenderem. Eu sou TDAH. Não, eu pensei em falar isso. Mas por que você fez isso, meu amor? Não é porque eu tenho TDAH, eu sou TDAH. Não justifica. Não vai justificar, gente. A gente tá falando só de probabilidade. Até porque, Leandro... Bom, Diogo, rapidão, vai entrar no relacionamento, faz aquela pessoa tomar um goró e fala assim, você tem TDAH? Só para eu saber aqui, né? Antes do dia seguinte. Com certeza. Até porque, Ivo, o TDAH ele é mais raro do que as pessoas acham. Esse é o primeiro ponto a ser colocado também, que em adultos em torno de 2,5%, então a cada 100 adultos nós temos aí no máximo 3, em média, que vão de fato ser um TDAH. Então não venha muito com essa justificativa, porque não existe. Não tem, porque, não tem. Só um detalhe, porque já virou uma coisa absurda, né? Eu lembro que o Leandro falou no episódio pra gente, inclusive, isso aí também no bate-papo aqui, que assim,
grande desculpa hoje, tudo é TDAH, porque tem escolas que se é TDAH, então você vai fazer uma prova diferente, você não vai fazer a mesma prova todo mundo. Houve até um Começa estudo... a mudar, né, cara? Um estudo brasileiro que para mim está totalmente errático e eu duvido, que colocou alunos da rede pública de São Paulo com 16% de taxa de TDAH. Meu amigo. Foi. No way, tá? Game over, cara, desculpe. Se ele é erro metodológico, não tem como a gente chegar, até porque Assim a desatenção... como, né, a biologia ela é tão importante. Desculpa, Diogo, eu te cortei aí, né? Me perdoe. Tranquilo. É esse delay aqui. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia dizer que a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, elas não vêm só por causa de um transtorno. Vem por causa do estilo de vida da pessoa, social também influenciando, vem vários problemas ali. Mas sim, a resposta é sim, mas como o Leandro falou, não é determinístico, até porque o TDAH não vira um ser irracional, mesmo que ele seja um Exato. TDAH. Ele é Até uma porque a pessoa gente que não é tem fruto córtex só disso, pré-frontal. né? Não, Isso é claro que uma não. probabilidade. Assim E aí, como Leandro, já que a química você vai responder, só emenda dizendo se isso quer dizer, então, que homens com mais testosterona e talvez mulheres com mais estrógeno tendem a atrair mais também? Ou sim. não? Não precisa ficar em cima do muro, não. Sim. Justifica. Fórmula do sucesso, então. Ó, vai namorar, já leva a pessoa para um boteco, troca uma ideia, fala assim, você tem Depois TDAH? leva no Posso saving. dar uma olhada no seu último exame de sangue, só para ver como é que tá aí? Passa no saving. Ó, saving, patrocina aqui o podcast. Senão a gente fala concorrente aqui. Vou falar, eu ainda não falei o concorrente, senão vou falar. Não falamos concorrente ainda. Então, assim como essa biologia, esse fator químico hormonal, ele é tão importante nesse processo que a gente sabe, inclusive, que sim, né? Existe essa característica. Assim, inclusive, testosterona em excesso até inibe, né? O pré-frontal ele vai reduzir bastante. Por isso que a pessoa com excesso de testosterona às vezes fica mais agressiva, fica mais impulsiva, sexualidade vai lá para cima e assim sucessivamente. Mas a gente sabe também, pela questão química, que quem toma, por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina, né, que é uma medicação muito comum para quem tem depressão, usinas, sertralinas, fluoxetina e assim vai, que essas pessoas tendem a se apaixonar menos. Olha que curioso isso. Ou seja, a química ela tem um fator tão curioso que a gente sabe. Por quê? Porque um dos mecanismos da paixão é a redução de serotonina, por isso que a paixão é compulsiva. Ela tem um marcador muito semelhante, claro, não é um transtorno, mas muito semelhante com parte dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. E aí, se você toma algo que te eleva a serotonina e você toma constantemente por um período muito grande, você tende a se envolver menos nas relações. Pega esse código. Isso é muito louco, Leandro, porque as pessoas que tomam muito antidepressivo, elas relatam que não é uma felicidade plena. Elas ficam meio que inertes. Esse é um relato dos pacientes mesmo. Que você, claro que você tem que salvar a pessoa de uma depressão, isso ali faz parte de uma ansiedade exagerada, mas quando chega num certo ponto que ela tá um pouco melhor, ela normalmente quer largar o remédio porque eu não sinto uma felicidade plena. Eu sinto meio que uma frieza, essa é a palavra que as pessoas usam. Por quê? Bem por isso que o Leandro fala que a serotonina um pouco mais baixa, ela se envolve nos quesitos da paixão, nos quesitos do você se apaixonar pelo outro mesmo. E quando a gente pensa no fator idade, cara, será que o fator idade também pode fazer que a tendência de trair seja maior? Por exemplo, pessoas mais novas ou pessoas mais velhas? Então, Ivo, depende, né? Se a gente traz só por reducionismo biológico, a lógica seria pessoas mais velhas deviam trair mais porque o córtex vai atrofiando. Mas a gente sabe que não somos só biologia, pessoas mais velhas também podem ponderar mais, ter mais experiência de vida e conseguem trazer novas representações e significados para uma relação que transcende a sexualidade de um adolescente de 17 anos de idade aí que está com a testosterona a 1000 querendo ter relação. Né? Então, depende bastante. Por isso que a gente sempre diz, né? A gente não vai ser só biologia, a gente também tem as outras Assim como, representações. Leandro, o cara pode comprar uma Harley Davidson, fazer uma tatuagem nova e trocar a mulher por uma mais jovem, entendeu? Pra tentar... Isso psicologicamente é uma autoafirmação, é a pessoa não querer envelhecer, se sentir mais jovem nesse sentido, né? Sim. Sem moralismos, mas pode ser uma imaturidade, pode. A mulher também querer se relacionar com homens bem mais jovens do que ela para se sentir mais jovem.
Aí é de cada um, mas a tendência, como o Leandro falou, a experiência. Não dá para colocar um fator só, Ivo, como o responsável por determinada ação. O nosso cérebro também mostra isso. Nós somos feitos por conectomas. Nós somos feitos por várias regiões interligadas. Não dá para nós pegarmos apenas uma região e justificar todo o comportamento por causa dela em si. A gente tem uma questão que é curiosa, talvez um pouco ambivalente, se a gente for parar para pensar, e eu acho que você vai concordar comigo, Diogo, porque o cérebro tem duas coisas envolvidas, né? Então, se a gente traz não a característica da leitura mais moral, mas por uma questão talvez existencial, existe uma ambivalência curiosa no nosso cérebro, por quê? Porque a gente tem duas coisas que precisam ser consideradas. O cérebro, ele busca estabilidade. E a estabilidade é o quê? Ocitocina. Ele busca Sim. isso. O cérebro ele quer estabilidade. Só que o cérebro também busca excitação. E excitação é o quê? Dopamina. Então a gente está entrando numa briga muito louca, né? Entre a questão da estabilidade, que ela é necessária. A gente tem dificuldade de lidar com mudanças constantemente. A gente sabe que mudança demais é desconfortável para o nosso cérebro. Só que ao mesmo tempo ele quer um pouco dessa dopamina. Então essa ambivalência biológica joga aí para a gente tentar discutir. Não tem uma resposta, mas ela está aí. Está sendo apresentada, né? É que a excitação, muitas vezes, Leandro, ela vem para buscar depois a estabilidade. Então, Exato. a pessoa se joga numa paixão, e a gente sabe que paixão tem sintomas demenciais, inclusive, para depois buscar um relacionamento perene, esse relacionamento perene gerar frutos, que é uma reprodução biológica, e para depois essa pessoa manter uma certa estabilidade, né? Então, de fato, é uma guerra em busca de vários fenômenos ali. E deixa eu puxar uma última pergunta no horário lá de cá. O Leandro citou sobre a ocitocina. Na prática, dá para a gente falar que após uma traição, então, essa pessoa ela vai ter uma queda de ocitocina na produção dela, o que vai levar essa pessoa a sentir muito sozinha, solitária, deprimida. Isso também pode ser um fator, ou seja, a traição também vai fazer que a ocitocina tenha uma queda nos níveis de produção. Vai. Consequentemente, vários Claro. neurotransmissores também, mas E aí específico a você vai ocitocina que a mexer, gente comentou. isso aí você vai mexer em outras questões, porque a ocitocina ela te possibilita vínculo, né? Ela te possibilita vínculo, ela te possibilita Exato. essa estabilidade que a gente comentou. Isso é uma característica da ocitocina. E claro, queda de ocitocina, você tem rompimento de vínculo. A gente inclusive associa a ocitocina a várias questões. Tem trabalhos hoje mais curiosos que mostram e discutem a própria depressão pós-parto, não associada ao aspecto neurológico direto, mas é associada a bulbo olfatório. Vocês terem Isso ideia. aí. Porque a questão do olfato, a gente faz esse trabalho com roedores. Se você pega um roedor e você impossibilita que ele, pelo olfato, sinta o cheiro da prole, ele deixa de cuidar do animal. Né? Basicamente pelo cheiro que tem. A ocitocina tem um caráter de odor muito forte. Né? As partículas odorantes que chegam lá para o teu bulbo olfatório. E isso te possibilita estabelecer vínculos. Se o vínculo ele é quebrado, se tem redução de ocitocina, o outro começa a ser tratado, inclusive, com desprezo, muitas vezes. Né? Você deixa ali como uma pessoa que perde a importância no conceito mesmo etimológico da palavra. Tá? Então, sim, ocitocina, quando você reduz, o outro deixa de ser importante, ou seja, você deixa de trazê-lo para dentro de si, né? Pelo caráter metafórico, claro. Boa, é isso. Bom, acho que a gente conseguiu passar por todos os níveis aí da neurociência, traição, da dor, da recuperação, da solidão, dos hormônios. Ficou bem passado. Demos uma dica especial para a galera já aí, exame de sangue e uma pergunta sobre ser positivo sobre TDAH ou não. Lembrando que isso não é desculpa de forma alguma, né, cara? Reforçando só aqui para quem está ouvindo a gente, que entender de neurociência não é desculpa para comportamentos. Né? Falar, entender sobre neurociência é uma ferramenta de autoconhecimento e mudança. Então, por favor, não nos citem em barzinhos, em brigas e etc., dizendo que a gente disse que aquilo era Foi explicável. o Ivo que falou. Né? Negativo. Porque é curioso como as pessoas gostam. Eu sugeri e vocês confirmaram. As pessoas gostam de fazer recorte, né? A gente adora fazer recorte para sustentar a nossa incapacidade de se responsabilizar. Aí vem aqui, faz um recorte de um pedacinho e fala, não, mas é cientista que está falando. Não, mas eles estão na área estudando sobre isso. Não, gente, não faça, porque o problema do recorte, todo recorte gera fundamentalismo. E a gente cai numa coisa perigosa e a gente tem visto isso aí no nosso país, em vários locais.
Exatamente. Até porque se você precisa descontextualizar algo para defender uma posição do seu lado, tá totalmente errado, né, cara? Opa. Já tá faltando algo muito Uhum. duvidoso quanto a caráter, para a gente não dizer outras palavras, né? Ou a pessoa pode ser um pouco aí desprovida de conexões neurais positivas também. Então, Ou vamos pode embora ser só encerrar esse picareta mesmo, podcast. né? Pô, legal. Obrigado pelo papo aí, gente. Vocês estão ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado. A gente tem crescido bastante aí com relação às perguntas, com relação às conexões, enfim, as vários pedidos estão vindo para a gente, com relação a ouvintes também, com o número de países e tudo mais. Então, obrigado pela audiência de vocês. De novo, espero que vocês tenham curtido. Estamos aí com o Dr. Leandro de volta na área para arrebatar tudo quanto é tipo de pergunta que vocês tenham por aí. Há E nos vemos controvérsias. então. E nos vemos então daqui a uma semana ou em algum Drops do Cerebrando por aí daqui a alguns dias. Obrigado, gente. Vocês nos encontram lá no nosso Instagram, no @podcastcerebrando, no YouTube, no @cerebrando, ou assuntos corporativos mais sérios, onde a gente veste realmente uma roupa diferente para atuação aqui, no perfil do LinkedIn ou também no Instagram do ibrace.org. Deixo com vocês fazer o fechamento agora aí, Dr. Diogo e Dr. Leandro. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradeço a todos e todas. Amem sem medo, namorem, não entrem em neurose, não. E aproveita, porque a vida é breve. E lembre-se, a gente não é só célula. Tá? Tragam significados para a gente não ser fruto somente de reducionismos biológicos. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, é uma honra estar aqui. Isso é um tema bem interessante. Claro que a gente brinca no meio para ficar um pouco mais leve sobre tudo isso. Mas esse tema é para refletir. É uma reflexão do quanto a biologia influencia, de quanto nossos comportamentos também são moldados por tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. O que eu digo para todos não é uma questão moralista, mas é procurem coisas positivas, vidas positivas no contexto geral de vocês. Assim como ficar fazendo 10 horas de exercício por dia não é nada saudável, não fazer exercício também não é saudável. Vamos tentar encontrar esse equilíbrio e dar significados maiores às coisas. E não perder, por exemplo, uma família por causa de uma traição, não perder um negócio com um grande amigo, porque na vida o que importa é isso, são os nossos relacionamentos. O estudo de Harvard mostrou isso para nós, que a felicidade estava nos relacionamentos. E aí talvez você perde um grande amigo, uma grande amiga, um grande parceiro, uma grande parceira por besteiras, por coisas pequenas. Então reflitam sobre isso. Sigam o nosso podcast lá no YouTube, no Instagram, em todas as nossas redes sociais. Divulguem essa temática, esses nossos episódios para todo mundo, que nós assim faremos muito mais episódios com esses conteúdos que eu sei que se tornam bastante interessantes. Obrigado, Ivo. Obrigado, Leandro. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Obrigado.